Você sabe o que acontece na escola do seu filho? Violência nas escolas. Até quando? Boa tarde. Essa é a pergunta. Até quando você, pai, você, mãe, mais próxima do seu filho, levando seus filhos para a escola, a partir do momento que você deixa o seu filho no portão da escola, passou do portão para dentro, você não sabe o que acontece. E é por isso que nós estamos tratando desse assunto aqui. Hoje, a sequência aqui no programa. Hoje, quarta-feira, 26 de setembro de 2012. Quero lembrar você que continua a promoção, hein? Você quer ganhar um cobertor Paraíba antialérgico, casal, bonito, e agora caiu a temperatura. Eu comecei a campanha ontem, né? Esse sorteio ontem, e caiu a temperatura. Propício aí, você já pensou você ganhar um cobertor Paraíba, casal antialérgico, bonito pra caramba, um presente da Panther? Ligue agora, 3951-8505, 3951-8505 e diga o seu nome e o seu telefone. Converse lá com a recepcionista da Panther. Sexta-feira nós vamos fazer o sorteio aqui no programa. Estou torcendo por você. Tony Blade. Bom, hoje nós vamos conversar aqui com algumas pessoas. A nossa equipe foi para as ruas, eu também fui, né, para acompanhar, buscar mais informações. Eu falei ontem, isso é uma tese de doutorado e é uma grande verdade. Quando se envolve, né, você lida com criança, é uma coisa, com adolescente é outra, com adulto é outra coisa completamente diferente. Então, nós vamos ouvir aqui a opinião de um delegado que também é pai. Qual a opinião dele? A revista na porta das escolas, será que iria diminuir essa violência que você acompanhou aí? Né? Tem gente que entra com corrente, tem gente que entra com cadeado na bolsa, com faca, e você vai acompanhar uma informação daqui a pouco com exclusividade, vindo de Lorena. Coloca aí a experiência que essa mãe teve. Põe aí no ar. Eu concordo, porque hoje em dia, eu sou mãe, a gente não conhece o filho da gente. A gente pensa que é de um jeito, com os amigos na rua, lá fora. Vai, acontece. Eu já tive em casa, na minha família, de meu irmão, por exemplo, usar dentro da escola. E os professores não falaram, como disse, ninguém sabe de nada, né? Aqui não entrou, mas foi caso de ter entrado lá, entendeu? Os pais estão perdendo o controle dos filhos? Totalmente. Você sente isso? Sinto. Hoje em dia não tem mais controle, entendeu? A gente cria o filho de um jeito, só que no mundo tá... Você não pode, como diz, deixar o filho nem dar passear um pouco. Porque ele já vai aprontar. Hoje em dia a droga tá muito... Foge do controle. Totalmente. Você é a favor? Olha, sou totalmente a favor. Ela é a favor. Então a pergunta é, você concorda em revistar o seu filho no portão da escola? Sim ou não? Tem pessoas que não concordam, falam, não, que isso, meu filho, né, ele vai se sentir constrangido com a revista. Tudo bem, ele não deve. E aquele que deve? Como é que fica essa situação? Olha, nós vamos procurar aqui um profissional que lida com pessoas, né? Profissional relacionado à segurança, um escrivão de polícia, o Elianai, ele trabalha no 5º Distrito. Eu perguntei para ele, como pai, Elianai, responda essa pergunta para mim. Você concorda que se caso, né, houvesse alguém colocasse essa lei para tramitar, não existe trâmite de lei ainda, mas será que isso resolveria o problema? Vamos acompanhar, ouvir a opinião de uma pessoa que está ligada à segurança todos os dias. Põe no ar aí. Eu acho uma questão muito delicada. Acho que é uma questão que deve ser bem analisada, deve ser estudada, para que não cause um trauma num aluno. O senhor acha que isso não resolveria o problema? Eu acho que não resolveria o problema. O problema ele deveria ser resolvido, digamos assim, colocar um detector de metal, que daí não vai ofender a criança. Eu acho que uma criança, ao ser submetida a uma revista pessoal, ela pode se sentir... Ela não está preparada para isso. O senhor, como conhecedor da lei, um escrivão de polícia, existe um amparo legal para que isso aconteça? Olha, veja bem, Tony. O ECA ele prevê que
até 12 anos incompletos, se a criança cometer um ato infracional, ela será encaminhada ao Conselho Tutelar, que vai aplicar as medidas previstas no artigo 101 do ECA. Já 12 anos completo até 18 anos, essa criança, esse adolescente, comete ato infracional, aonde será garantido o contraditório, a ampla defesa, e ao final, se ele for, receberá ou não uma medida socioeducativa, prevista no artigo 112 do ECA. O senhor acha que revistar os alunos, como acontece nos Estados Unidos, não resolveria o problema aqui no Brasil e um detector de metais seria a solução? Eu acho que sim, seria menos agressivo à criança. O ECA é o Estatuto do Menor, né, que você tem que seguir ali as regras. Mas se uma pessoa comum, ele é um escrivão de polícia, ele lida com essa situação todos os dias e deve ter ali feito vários boletins de ocorrência de menores entrando na escola com faca, né, com um pedaço de caco de garrafa, com um cadeado amarrado na corrente, para o quê? Intimidar, né, o outro aluno. De repente o sujeito apanha, as imagens foram bem claras aí. Tem um garotinho, né, ele afrontando um outro um pouco maior que ele, e afronta, de repente o cara vai lá e joga ele no chão. Então, ninguém tem sangue de barato, o sujeito vai sacaneando, até que ele perde o controle, né? Tem uma outra pessoa que falou conosco aí, um cidadão comum, né? Ele não tem experiência, não é conhecedor da lei. Vamos saber o que ele pensa, se ele concorda ou não com essa revista no portão da escola. Eu estudei há um pouco tempo que eu saí da escola e é uma coisa necessária. Apesar de ser constrangedor, eu acho que é necessário. Pela segurança do próprio aluno, dos professores, é necessário ter uma vistoria, né? Não seja uma coisa tão profunda para não constranger a pessoa, mas é necessário sim. Você concordaria que seu filho fosse revistado? Eu concordaria para que os outros tivessem a mesma política para todo mundo. Porque para a segurança do meu próprio filho, seria necessário uma revista, porque a gente não tem segurança mais hoje em lugar nenhum. Você acha que hoje está fugindo do controle? Infelizmente, a gente não pode confiar em qualquer pessoa, né? Quando a gente menos espera, tem alguém que está agindo de má fé. Então, seria uma segurança a mais para a população. Ainda dentro dessa série, nós vamos trazer aqui informações que você vai ficar, vem aqui para né, perplexo. Crianças que foram estupradas dentro da escola. Tá bom para você? Dr. Márcio Ramalho, delegado e também pai, o que o senhor acha disso, hein? O senhor concorda se fosse implantado isso aqui no Brasil? Será que isso resolveria o problema? Uma tese de odontorado, por isso nós fomos buscar um delegado para falar sobre isso. Põe no ar aí. Eu acho que primeiramente nós temos que dividir o enfoque em dois planos. Atuação da escola, do governo, do Estado, né, por meio de seus órgãos institucionais, a polícia, no caso, nós temos que dividir uma atuação diferenciada para as crianças, que são as pessoas até 12 anos de idade, incompletos, e dos 12 anos aos 18, que são os adolescentes. Para as crianças até 12 anos, e eu falo isso como pai, como delegado de polícia, eu seria contra uma atitude mais enérgica, uma revista, porque eu acho que aí feriria alguns princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Seria uma atuação que causaria um constrangimento maior do que um benefício. Agora, com relação aos adolescentes, aí nos meus 21 anos de polícia, eu assinaria, como delegado e como pai, eu seria favorável a uma atitude um pouco mais enérgica, uma fiscalização maior, até mesmo um detector de metais em algumas escolas onde esse problema fosse detectado, né? Abaixo dos 12 anos, a criança não comete crime nenhum, doutor? A criança ela não comete crime e nem ato infracional. A criança é um sujeito de direitos. Ela é vista no mundo do direito como uma pessoa que merece total proteção, uma proteção integral em todos os sentidos. A ela incidiriam apenas medidas de proteção.
Com relação ao adolescente, não. O adolescente ele recebe também medidas protetivas, tal, mas também pode ser sujeito a medidas ressocializantes, educativas. Então, para o adolescente, eu seria favorável a uma fiscalização, a entrada de armas na escola, uma revista nesse caso. Eu vejo que o senhor tem muito cuidado em falar nesse assunto. É um assunto delicado, doutor? Eu acho que é o assunto mais delicado em todos os cantos do mundo. A gente vê escolas aí em países de primeiríssimo mundo, não só Estados Unidos, mas países lá da Noruega, se não me engano, teve um país lá do Polo Norte que é um dos mais avançados do mundo em educação. Nós, infelizmente, a gente vê isso, adolescentes com arma, né, disparando contra colegas. Então, no ambiente escolar, eu acho que para adolescentes isso seria favorável a uma fiscalização. Aqui na delegacia do senhor já teve casos de crianças ou adolescentes entrando no estabelecimento com arma? Adolescentes, muitos. E por incrível que pareça, crianças também. Há umas 2 semanas, infelizmente, nós pegamos uma criança, era uma garrucha, mas estava na rua com outro amigo que era maior e a arma com essa criança. Ele tinha 11 anos. 11 anos de idade, hein? É uma criança que não comete crime. E na próxima série, né, que nós vamos seguir falando nesse assunto aí, crianças fazendo uso de entorpecentes e levando para dentro da escola. Como resolver isso, hein? Políticos que prometem tanta coisa. Bom, continue ligando, o telefone 3951-8505, 3951-8505, lá na Panther. Deixa o número do seu telefone e o seu nome completo para concorrer a um lindo cobertor Paraíba antialérgico, casal, presente da Panther aqui no programa e da Coopertest do meu amigo Pedro da Coopertest. Eu vou para o intervalo, volto já.